Oi pessoal! No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante para o nosso negócio. Ficha técnica de custo e de preparação. Não adianta fazer bolos e doces belíssimos e deliciosos e não saber quanto realmente você está gastando e quanto você está ganhando, ou seja, qual é o seu custo e qual é o seu lucro. Nesse vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês como calcular certinho para você saber identificar qual o seu custo e qual o seu lucro. Então vem comigo para a prática. A ficha de custo ela deve ser calculada receita por receita. Como assim, Nádia? Você tem um bolo caseirinho, onde você vai bater a massa e você vai colocar uma cobertura de leite condensado. Você tem que ter uma ficha técnica para a massa do bolo e você tem que ter uma ficha técnica para a cobertura desse bolo. Depois, você vai juntar as duas fichas técnicas para dar um único valor do seu produto final. Se você vai fazer um bolo de chantininho e esse bolo ele tem 2 recheios, você tem que ter uma ficha técnica para a sua massa, você tem que ter uma ficha técnica para cada recheio e você tem que ter uma ficha técnica para o seu chantininho. No final, você vai unir as 3 fichas técnicas para dar o valor do seu produto final. Nádia, é um trabalho um pouco cansativo, né, para quem gosta de realmente estar com a mão na massa. Mas é um trabalho muito importante e indispensável, porque você tem que saber quanto realmente você pode estar colocando de porcentagem, quanto de desconto você pode estar dando para o teu cliente. Gente, é muito importante fazer o cálculo certinho de cada item. Vai fazendo aos poucos. Uma dica que eu sempre dou aos meus alunos é que eles tenham uma massa padrão, porque aí você vai reduzir um pouco esse seu trabalho de estar calculando várias receitas. Bom, pessoal, aqui nós temos a ficha técnica de custo. Essa parte que está em preto, escrito em preto, é as que vocês devem preencher. As que estão em vermelho é onde vocês vão colocar o receituário de vocês. Mas antes de eu explicar tudo isso aqui, eu vou explicar qual a função de cada itemzinho aqui. Aqui nós temos que colocar o nome do produto, no caso aqui vai ser um bolo da vovó. Aqui eu tenho a quantidade do produto final, ou seja, o rendimento. Depois eu vou colocar para vocês, tá certo? No final eu ensino a calcular o rendimento também da receita. Aqui eu tenho os ingredientes que a minha receita, bolo da vovó, vai precisar. Aqui eu tenho o preço da matéria-prima. É o preço que eu compro a minha matéria-prima, que está aqui, ó, que eu vou precisar para esta receita. Aqui eu tenho a quantidade da matéria-prima, ou seja, a quantidade que eu compro essa matéria-prima. Eu compro açúcar de quê? De quilo. Então, aqui eu tenho os R$2, que é o quilo do meu açúcar, eu compro a R$2. Aqui eu tenho 3 quilos de manteiga, porque eu compro balde de 3 quilos e ele me custa R$17. Aqui eu tenho 30 unidades de ovos, que eu compro essas 30 unidades a R$9. E assim sucessivamente. 1 litro de leite eu compro a R$2,60. 1 quilo de farinha de trigo eu compro a R$2,49. 100 gramas de fermento químico eu compro a R$3,50. Aqui eu tenho a medida. Essa é a medida exata da minha receita. Essa medida aqui é a medida da minha receita. Quanto de açúcar realmente eu vou precisar para esta receita? Quanto realmente de manteiga eu vou precisar para esta receita? E aqui é o que nós iremos calcular. Eu já calculei para nós ganharmos tempo, certo? Mas eu vou orientar como vocês vão chegar a esse valor aqui. Não é correto vocês colocarem o valor de R$2, porque você não vai usar os R$2 para esta receita. Você só vai usar 350 gramas para esta receita, certo? Então, esse valor aqui que eu já deixei calculado é exatamente o valor equivalente a 350 gramas de açúcar que eu vou precisar para esta receita. Então, não tem como você errar. Aqui eu tenho o peso total da receita, vou ensinar também como calcular. Aqui eu tenho o custo total da matéria-prima, quanto realmente me saiu este bolo. O custo total, né, da matéria-prima, custos operacionais, que a gente sempre coloca 30% de custos operacionais, já está tudo calculadinho. Aqui o meu lucro, coloquei 200% neste bolo, e aqui eu tenho a margem de lucro. Então, vamos lá, somar comigo tudo isso aqui, gente. O primeiro passo é você preencher esses itens aqui, os ingredientes,
o preço da matéria-prima, a quantidade do produto e a medida do produto. O segundo passo é nós chegarmos aqui ao preço por medida. E é muito fácil, você pode fazer uma regrinha de 3, que demora mais, ou você pode fazer uma somatória que eu sempre faço. Eu pego este valor, preço da matéria-prima, multiplico pela medida e divido pela quantidade. E eu vou ter aqui 70 centavos. Então, não tem como vocês errarem. Depois que eu preencher toda a minha tabela certinha, eu vou pegar os meus R$17, vou multiplicar pelos meus 340 gramas e vou dividir pelos 3.000, né? No caso aqui, 3 quilos, que eu vou chegar a R$1,92. Aqui eu tenho R$9. Vou multiplicar por 5 e vou dividir por 30 e vou ter 1,50. Aqui eu tenho 2,60, vou multiplicar por 150 ml e vou dividir por 1.000. Então, vocês têm que lembrar sempre de dividir aqui por 1.000. Aqui não é 3 quilos, o quilo equivale a quanto? Não é a 1.000? Então, eu tenho que dividir esse valor por 3.000. O quilo não é 1.000, então aqui 1.000. 1 litro não equivale a 1.000 mililitros, então eu tenho que dividir por 1.000. Então, fazendo essa regrinha, vocês vão chegar aqui neste preço, todos os preços aqui, ó. Vocês vão ter aqui todos os preços calculados, certo? Feito isso, feita essa somatória, eu vou agora, vamos esquecer este valor aqui por enquanto, tá? Vamos vir para cá, 6,40. Que é esses 6,40, Nádia? É o custo total da minha matéria-prima. Então, eu já somei todos os meus itens, agora eu vou somar. Somar todos esses valores, que eu vou ter 6,40. Então, somando todos os valores, esse meu bolo vai me custar 6,40. Mas aqui ainda não é o seu custo. Aqui é o custo total da matéria-prima, não é o custo da sua receita. Por quê, Nádia? Porque você ainda vai ter que adicionar aqui os custos operacionais. Em cima desses 6,40, vocês vão ter que adicionar 30% de custos operacionais. E esses custos operacionais é o quê, Nádia? Esses custos operacionais é a água, é o gás, é o seu trabalho. Então, eu vou pegar aqui 6,40 e vou somar com 30%. Então, 6,40 mais 30%, eu vou ter 8,32. Então, eu tenho aqui 8,32, que é o valor da minha receita. Então, este é o valor da minha receita. Eu gasto R$ 8,32 para fazer um bolo fofo da vovó. Agora sim, eu vou colocar o meu lucro. Eu vou colocar 200%. Então, eu tenho aqui, ó, 200%. Olha só. Eu tenho aqui 200%. Então, eu vou pegar 8,32 mais 200%, que vai me dar aqui R$ 24,96. Então, o meu bolo vai ser vendido, vamos colocar aqui R$ 25 por conta de uns centavinhos, né? Então, vamos vender o meu bolo fofo por R$ 25. E aí, eu preciso saber minha margem de lucro, né, em real. Então, eu vou só o quê? Diminuir. R$ 24,96 menos 8,35, eu vou ter R$ 16,64. Então, eu sei que 16,64 é o que eu tenho como lucro, é o que eu vou investir, é o que eu vou ter como lucro para investir no meu negócio. E 8,32 é o que eu tenho para refazer minha receita. Agora, nós vamos calcular o peso dessa receita para saber como que faz o cálculo do rendimento. Então, eu venho aqui na medida da minha receita e vou somar. Somar, simples. Aqui você soma tudo, ó. Soma tudo isso. Somei, eu vou ter aqui
1,450 kg. Lembrando que os ovos, ele tem que pesar aproximadamente 50 gramas. Um ovo grande, né? Ele tem que ser 50 gramas aproximadamente. Então, eu somei aqui como se cada ovo tivesse 50 gramas. Que no final da minha receita, eu vou ter 1,450 kg. Se eu quiser fazer 2 bolos da vovó, eu vou pegar este valor e dividir por 2. Se eu quiser só um bolo grande, aro 30, né? Eu vou ter aqui um bolo de 1,5 kg aproximadamente. Então, quantidade de produto final, que é o rendimento. Nesse caso, eu quero fazer só um bolo grande. Então, eu vou ter aqui um bolo de 1,450 kg. Pronto! Isso vocês vão calcular em todos os receituários de vocês. Recheio, do mesmo jeito. A diferença é que você vai colocar aqui recheio de brigadeiro. Então é isso, pessoal. Espero que tenha contribuído de alguma maneira. Quem tem interesse nas fichas técnicas, fala conosco nas redes sociais, fala com minha equipe nas redes sociais, que nós vamos ter o maior prazer em disponibilizar para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!